Após desbloqueio de recursos, o secretário do Tesouro Nacional diz que há espaço no orçamento para a prorrogação do auxílio emergencial. Índice considerado a prévia da inflação sobe em julho e registra a maior marca para o mês desde 2004. Reflexos da pandemia e aumento das vendas online durante a crise sanitária muda o perfil do varejo brasileiro. Ministra Tereza Cristina diz que o governo vai ajudar a achar solução para perdas com geada em cafezais pelo país. Brasil acelera a campanha de vacinação contra a Covid e rompe a marca de 131 milhões de doses aplicadas. Fabricante indiana rompe contrato da Covaxin com Precisa Medicamentos após denúncias de corrupção à CPI da pandemia. Dezenas de pessoas morrem após deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais na Índia. Começou! Depois de 5 anos de espera, estão abertos os Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que mede a prévia da inflação oficial, registrou 0,72% em julho deste ano. Essa foi a maior variação da taxa de inflação para o mês desde 2004. O aumento foi puxado pela alta do preço da energia elétrica, que subiu quase 5% no mês. Quem conta mais pra gente é a repórter Camila Xavier. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, de julho deste ano, desacelerou em relação ao mês de junho, quando o índice subiu 0,83%. Ainda assim, a taxa foi a maior para o mês desde 2004. A prévia da inflação oficial acumula taxas de 4,88% no ano e de 8,59% em 12 meses. Até junho, a alta era de 8,13%. A inflação desse mês é uma das maiores dos últimos anos. Boa parte dessa inflação resulta do que a gente chama de inflação de custos, portanto. E ela está relacionada com a estrutura produtiva, com a forma como nós produzimos e distribuímos as nossas mercadorias e serviços. O que justifica mais o aumento que a gente observa agora? É o custo da energia elétrica, que é um insumo produtivo importante para quase tudo que a gente consome em casa. Os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira mostram que dos 9 grupos de produtos e serviços, 7 tiveram alta no mês. O setor de habitação foi o que sofreu o maior impacto, 2,14% de aumento, puxada pela alta do preço da energia elétrica, que subiu 4,79% no mês. Houve reajuste no dia 1º de julho de 52% no valor adicional da bandeira tarifária. O aumento nos preços do gás de botijão e do gás encanado também contribuíram para a inflação. Os transportes também registraram inflação de 1,07%, devido principalmente ao preço das passagens aéreas. Alimentação e bebidas não ficaram de fora e registraram um aumento de 0,49%. O setor de vestuário também registrou alta de 0,58%. As despesas pessoais correspondem a 0,36%, artigos de residência 0,81% e educação 0,12%. Apenas 2 grupos apresentaram queda nos preços: o setor de saúde e cuidados pessoais, com 0,24%, e o de comunicação, com 0,04%. E o consumidor tem sentido esse aumento no bolso? Aumentou bastante, né? Vamos colocar uns 30% para cima, né? Eu acho que a cada dia só vem aumentando, né? E a tendência é aumentar mais, né? Aumentou significativamente, né? A gente vê isso, por exemplo, a questão da carne, tanto que subiu o preço da carne, né? Os aluguéis subiram, o condomínio do prédio onde eu moro subiu, né? Água, luz, enfim, de uma maneira geral, acho que praticamente tudo já subiu, né? A gente já sabe, gasolina subiu, pode estar certo que vai subir tudo.
Não tem jeito. E transporte no Brasil é transporte rodoviário, aí fica tudo mais caro. O segmento industrial também tem sofrido com os impactos causados pela pandemia. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, no segundo semestre deste ano, 68,3% das indústrias pesquisadas foram afetadas pela falta e aumento nos custos das matérias-primas. A elevada carga tributária e a taxa de câmbio também foram apontados como os principais problemas para o setor. A boa notícia, de acordo com a pesquisa da CNI, foi a manutenção da taxa de empregos na indústria, que completou 1 ano sem queda. Pelo segundo mês consecutivo, a produção industrial cresceu 52 pontos. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou próximo da estabilidade nesta sexta-feira, em um dia de elevação das ações em Nova York e de leitura mais alta de inflação aqui no Brasil. A moeda norte-americana recuou 0,03% e encerrou o dia cotada a R$ 5,21 na venda. O secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, afirmou hoje que existe espaço no orçamento para o pagamento do auxílio emergencial até o final do ano. Ele disse ainda que assim que acabarem as parcelas do benefício, será possível começar um novo Bolsa Família. O auxílio emergencial, que começou a ser pago em abril do ano passado, já foi prorrogado 2 vezes. Em 2020, no início da pandemia, foram gastos quase 290 bilhões de reais com o benefício a quase 70 milhões de brasileiros. Este ano, os valores e o número foram reduzidos por causa do teto de gastos que, de acordo com a lei, o governo é obrigado a cumprir. Pelo cronograma, as parcelas devem acabar em outubro. Mas, segundo o secretário do Tesouro, há a possibilidade de uma nova prorrogação. Ontem o governo liberou 4,5 bilhões de reais do orçamento para novos gastos. Segundo o secretário, existe mais dinheiro à disposição, que poderá permitir o pagamento de mais 2 parcelas. E logo a seguir, o novo Bolsa Família. Na realidade, o nosso nível de despesas abaixo do teto dos gastos é maior do que os 4,5 de desbloqueio que nós apresentamos. Ele é na casa de 12 bilhões de reais. Por que o desbloqueio foi menor? Porque nós temos ali uns 9 bilhões de reais que decorrem de economia com o Bolsa Família ao longo de 2021, que é decorrente do fato de muitos beneficiários do Bolsa Família não estarem recebendo Bolsa Família, estarem recebendo auxílio emergencial. Então, na rubrica de Bolsa Família, está tendo espaço. Então, se nós conseguirmos alocar despesas do orçamento desse ano, de modo a abrir espaço para pagar os primeiros benefícios em novembro e dezembro, sim, seria possível criar o programa a partir de dezembro e usar compensações de outras naturezas a partir de janeiro de 2022. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 4ª parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em junho. O dinheiro pode ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem, mas o saque só será liberado em 10 de agosto. Os valores do benefício variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Também receberão hoje os inscritos no Bolsa Família com o número do NIS de final 5. Neste caso, o dinheiro já está disponibilizado para saque. Uma consultoria especializada no mercado digital informou que o aumento das vendas online no período da pandemia mudou o perfil do varejo. O reflexo desta herança deverá ser de 20% a 30% a mais no comércio pelo celular ou computador. No Brasil, o IBGE registrou alta nas vendas durante 2 meses. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima que em 2020, 20 milhões e 200 mil consumidores realizaram uma compra online pela primeira vez. 150 mil lojas começaram a vender por meio das plataformas digitais. Foram mais de 301 milhões de negociações feitas pela internet. Valor médio, R$ 419. Em maio, comparado a abril, as vendas do comércio varejista cresceram 1,4%. Se comparado com 2020, o crescimento é de 16%.
com desempenho melhor e, de acordo com o IBGE, o varejo brasileiro está em um nível 3,9% acima de antes da pandemia. É um crescimento muito expressivo. É claro que as ferramentas também viram isso acontecer, né? Quando eu falo ferramentas, as plataformas que viabilizam a venda online, né? Mas o principal motivador aí, na minha visão disso, está, de fato, pessoas, né? Acho que isso que é a parte mais interessante da história. Foi uma mobilização, né? Aquele empreendedor, aquele dono do negócio, aquele microempreendedor mesmo que se viu num beco sem saída, não tinha mais um balcão, não tinha mais uma cadeira, um local para conversar com o teu cliente, para vender o produto, e ele realmente passou instantaneamente a trabalhar com a venda online. Isso mostra a nossa capacidade de reação, a velocidade que o nosso mercado, que o brasileiro tem de fato de se adaptar num contexto tão fora da nossa normalidade, né? E muito se deve às vendas online. De acordo com a Câmara Brasileira de Economia Digital, o aumento representou 73% de expansão, 11% das vendas do varejo. A Thay é microempreendedora. Também olhou para a pandemia como um fardo a ser carregado, mas já se orgulha de si mesma. Só que depois da pandemia eu senti a obrigação praticamente para permanecer com o meu negócio aberto, de ir para o online mesmo. Eu gosto de me comunicar. Infelizmente, eu fiquei muito tempo assim, sem poder falar com ninguém pessoalmente, a gente não pôde se ver, a gente não pôde ver os clientes que a gente tanto gosta. Então, eu falei, eu não posso perder esse contato, né? Nem que for online, eu tenho que continuar tendo contato com eles. E foi muito bacana, eu tenho tido bastante retorno bom, assim, as minhas clientes tá gostando, falando continua, pode postar que a gente tá achando bacana seu conteúdo. Então, assim, tá me motivando bastante a prosseguir. Ruas de comércio especializado registram um movimento tímido. Poucas pessoas carregando sacolas. E é hora do presencial e online. Juntos, um recomeço. Eu achei isso incrível, porque eu, como não comprei quase nenhuma roupa online, eu adorei reviver essa situação de colocar uma roupa e, tipo, ver se eu gosto ou não. É muito legal, eu adorei. Acaba sendo mais prático, né? Porque você consegue ver se cai bem no corpo, né? Então, é muito bom. Aí vem todo mundo, vem a trupe comprar, aí é bom. Eu também fiz bastante compra online, até demais. Mas eu acho bem mais fácil também, porque a gente leva muito tempo, né, no transporte e tudo mais, eu que não tenho carro, então é bem mais prático por esse motivo. Hoje a gente fala que não existe mais o online sem o físico, nem o físico sem o online. Então, os dois se complementam. As vendas online, WhatsApp, Instagram, rede social, pessoas que não conhecem a gente, que está em outro estado, então consegue comprar com a gente, mesmo não estando aqui presente na loja física. É esperado, sim, um crescimento bem vertiginoso ainda até o final desse ano aqui. A gente espera 2022 também. E aí, sim, a gente pode pensar em novas tecnologias vindo para daí, sim, entrar num processo mais de consolidação. A gente entende que nos próximos 1 a 2 anos aí é crescimento ainda, sem dúvida. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 relativo ao ano base 2020. As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet e no aplicativo do órgão para tablets e smartphones. A restituição será paga em 30 de julho e o pagamento feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto. E veja a seguir os números da vacinação no Brasil e no mundo. E ainda, fabricante indiana rompe contrato da Covaxin com intermediária brasileira. Nas últimas 24 horas, o Brasil confirmou mais 1.324 mortes e 108.732 novos casos de coronavírus, registrando o segundo dia com o maior número de infecções diárias de Covid desde o início da pandemia. Mas olha só, esse salto nas contaminações foi impulsionado pelo Rio Grande do Sul, que reportou sozinho mais de 64 mil novas infecções. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, cerca de 63 mil casos estavam represados. Vamos agora dar uma olhada nos números da pandemia pelo mundo.
O mundo se aproxima de 193 milhões e 56 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus e dos 4 milhões 141 mil mortes por complicações da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 34 milhões 323 mil casos e registram 610.412 óbitos. A Índia tem mais de 31 milhões 293 mil contaminações. Com os registros das últimas 24 horas, o Brasil contabiliza mais de 19 milhões 632 mil pessoas que testaram positivo, com um total de 548.340 vítimas. A França passou de 6 milhões e 15 mil casos registrados da doença. E a Rússia tem mais de 6 milhões e 2 mil diagnósticos confirmados. No estado de São Paulo, aumentou o número de cidades que não registram mortes por Covid-19. Alguns municípios já estão sem vítima há cerca de um mês. E quase um terço das cidades que formam a Grande São Paulo não registrou novos óbitos pela Covid nos últimos 3 dias. Um levantamento com dados da Secretaria da Saúde de São Paulo apontou que os municípios de Pirapora do Bom Jesus, Jandira e São Lourenço da Serra já completaram um mês sem novos óbitos decorrentes da infecção pelo coronavírus. Em Pirapora, a última vítima morreu em 23 de maio. Entre os municípios da região metropolitana que não registram óbitos pelo coronavírus há mais de 10 dias, estão Biritiba-Mirim, que está desde o último dia 7 sem vítimas, Guararema desde o dia 9, Itapevi e Cajamar desde o dia 12 sem registros de mortes. Do total de 39 cidades que formam a Grande São Paulo, ao menos 12 não registraram novos óbitos decorrentes da Covid-19 em mais de 72 horas. Já nas cidades de Embu das Artes e Taboão da Serra, foram mais de 10 dias sem registros de óbitos pela doença. Mas já voltaram a ter novas mortes pela Covid-19. O governo de São Paulo divulgou que 44% dos municípios do estado não registraram novas mortes pela doença em uma semana. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com pouco mais de 6 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 23 de julho, o Brasil aplicou 131.185.650 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 37 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas. O Instituto Butantan entregou hoje um lote de 1 milhão de doses da Coronavac, imunizante produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com a nova entrega, as liberações superam a marca de 58 milhões e meio de doses fornecidas ao PNI desde 17 de janeiro. O fabricante Covaxin anunciou o fim do acordo com a Precisa Medicamentos no Brasil. O laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina contra a Covid-19 Covaxin, anunciou o rompimento imediato das negociações que havia assinado com a farmacêutica brasileira Precisa Medicamentos para a comercialização no país do imunizante. Em comunicado, a companhia indiana afirmou que, apesar do fim do acordo, vai continuar a trabalhar com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para completar o processo de obtenção de aprovação regulatória da vacina no Brasil. As negociações para a compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde viraram alvo da CPI da Covid no Senado por suspeitas de irregularidades, o que levou a pasta a suspender o contrato para a compra do imunizante. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 800 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1,5 bilhão de doses. Na sequência está a Índia, que tem quase 423 milhões e meio. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, próximos da marca de 340 milhões. O Brasil continua na 4ª colocação e hoje rompe o número de 131 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5 mais está a Alemanha, que registra quase 88 milhões e meio de unidades de vacinas aplicadas até agora.
A pandemia de Covid atravessa seu pior momento em Cuba, com aumento de contágios e mortes na ilha. Nesta sexta-feira, desembarcou em Havana um lote de mais de 1,5 milhão de seringas doadas por organizações americanas contrárias ao embargo imposto por Washington. O governo cubano considerou este um gesto fraterno. Reafirmamos nossa gratidão ao movimento solidário com Cuba nos Estados Unidos, que apelou à solidariedade, amor e o fim do bloqueio, por viabilizar uma campanha bem-sucedida de arrecadação de fundos para a compra de 6 milhões de seringas. A compra e o envio das seringas foram coordenados pela Global Health Partners, organização americana que envia medicamentos e suprimentos médicos a Cuba desde 1994. Segundo o Ministério da Saúde cubano, a carga está avaliada em cerca de $100 mil e chega em boa hora. Cuba enfrenta o pior momento da pandemia, com um aumento alarmante de contágios e mortes por Covid. Até esta sexta-feira, haviam sido registrados 316.383 casos e um total de 2.203 óbitos. E uma pesquisa realizada por uma consultoria estratégica concluiu que os brasileiros, depois de ficarem mais de um ano em isolamento social por causa da pandemia, pretendem manter alguns hábitos adquiridos durante a crise sanitária, como priorizar a alimentação, o trabalho e os estudos em casa. A pesquisa denominada iFuture Consumer Index 2021, que traduzida para a língua portuguesa significa Índice de Consumo Futuro, foi realizada entre janeiro e fevereiro deste ano e ouviu 15 mil consumidores de 19 países. No Brasil, participaram 1.007 pessoas, homens e mulheres com mais de 18 anos de diferentes classes sociais. Não comem mais fora de casa, 70%. Querem manter trabalho flexível, 55%. Preferem trabalhar em home office, 44%. Querem usar menos transporte público, 64%. Pretendem ter lazer fora de casa, 46%. Consideram sustentabilidade na hora das compras, 66%. Estão otimistas com o próprio futuro, 55%. Temem o futuro da economia do Brasil, 97%. Se preocupam com a família, 96%. Temem impacto social da pandemia, 96%. Entre os brasileiros entrevistados, 70% disseram que não consomem mais alimentos fora de casa ou que ao menos reduziram esse hábito. Para eles, priorizar a alimentação no domicílio levou a mudanças na forma de comprar e preparar os alimentos. A maioria também relatou boa experiência com o trabalho e os estudos restritos ao ambiente doméstico. 55% dos entrevistados declaram desejar manter um modelo mais flexível de trabalho, enquanto 44% disseram preferir continuar trabalhando em home office. A mudança de hábitos relacionada ao transporte e mobilidade também virou tendência entre os brasileiros. E veja a seguir as perdas com a geada em cafezais pelo país. E você vai ver também. Dezenas de pessoas morrem após deslizamentos de terra na Índia. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse hoje que será definida uma solução para os prejuízos causados a cafeicultores em decorrência das geadas em Minas Gerais, situação agravada por ocorrer logo após período de seca. O estado registrou a maior geada dos últimos 20 anos. Confira mais detalhes com a repórter Camila Xavier. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esteve na manhã desta sexta-feira em Alfenas, no sul de Minas Gerais, para se reunir com produtores locais de café. A região, grande produtora de café, foi afetada esta semana por uma geada em decorrência da queda de temperatura. Preocupados, os produtores se mobilizaram em uma reunião de emergência, da qual a ministra participou, representando o governo federal. O objetivo foi verificar a situação das lavouras, ouvir os produtores para pensar em uma agenda de prioridades para atender os produtores locais. A ministra pediu para que os produtores fornecessem dados detalhados sobre as perdas, para ajudar na elaboração das políticas públicas necessárias para o setor. Segundo ela, o governo vai ajudar a encontrar soluções,
principalmente para os pequenos produtores. A frente da prefeitura ela é muito ativa e ela tem lá levado essas informações, tanto é que a geada aconteceu há 3 dias atrás, no dia 20, e nós já estamos aqui hoje para fazer essa avaliação, principalmente a nossa equipe de campo, juntamente com a Emater e com o Estado, fazendo esses levantamentos que serão fundamentais para as políticas públicas que poderão vir daqui para frente. O recado é que eles nos forneçam os dados corretamente, que eles fotografem as suas lavouras nesse momento, né? Senão que todo mundo fique tranquilo, porque juntos vamos achar um caminho para sair dessa situação de perdas que a geada nos trouxe. O diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café, Celírio Inácio da Silva, declarou que na próxima semana o consumidor deve sentir os efeitos da geada nos preços do café nas prateleiras dos supermercados. Independente, Gabriela, do apoio que o governo pode vir a ter, mas é a relação do custo da procura e oferta, né? Então, com essa diminuição de oferta, e aí a gente está falando para essa safra e já para a safra do ano que vem. Então, como é um mercado especulativo, como se trabalha com produção futura, então eu diria que, independente da intervenção que possa haver, nesse momento, para essa safra, dificilmente não vai se conseguir deixar de ter um aumento direto para o consumidor. Ao menos 67 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após deslizamentos de terra no oeste da Índia, causado por chuvas torrenciais nas monções. A magnitude dos danos dificulta os trabalhos de resgate e centenas de vilas e cidades estão sem energia elétrica e água potável. Os deslizamentos bloquearam várias estradas, inclusive a rodovia entre Mumbai, a capital do estado e polo financeiro do país, e Bengaluru, o polo tecnológico. Milhares de caminhões ficaram presos na via. Partes da costa oeste da Índia receberam quase 600 milímetros de chuva em 24 horas. Forçando autoridades a evacuar pessoas que vivem em áreas vulneráveis e a liberar água de represas que já estão transbordando. Ao menos 36 pessoas morreram em Tali, a 180 quilômetros a sudeste da capital financeira, após um deslizamento de terra arrasar a maior parte da pequena vila. Em Mumbai, ao menos 4 pessoas morreram após um prédio desabar. Outros 27 óbitos foram registrados em diversas regiões de Maharashtra devido a deslizamentos de terra e acidentes ligados às fortes chuvas. O desabamento de prédios é comum na Índia durante as monções, que acontecem entre junho a setembro, quando estruturas frágeis em mau estado de conservação cedem após dias seguidos de chuvas. As chuvas torrenciais na Índia ocorrem dias após mais de 190 pessoas morrerem na Europa devido a inundações, mais de 50 serem vítimas de alagamentos na China e as ondas de calor nos Estados Unidos e no Canadá. Imagens impressionantes divulgadas nesta sexta-feira mostram um bombeiro atravessando as chamas de um incêndio na Califórnia. No mesmo dia, a maior empresa de energia elétrica do estado anunciou que vai enterrar linhas de transmissão em larga escala para prevenir futuros incêndios mortais. Um bombeiro teve que atravessar as chamas de um incêndio que atinge a região de Markleeville, na Califórnia, para proteger um conjunto habitacional do avanço do fogo. As imagens são de quarta-feira. Nessa sexta, a maior empresa de energia elétrica do estado anunciou que vai enterrar 10 mil milhas de linhas de transmissão para evitar que o equipamento inicie mais incêndios. As linhas de energia defeituosas da Pacific Gas and Electric provocaram um incêndio mais mortal na história moderna do estado, que varreu a cidade de Paradise, no norte da Califórnia, em 2018, matando 86 pessoas.
O equipamento da empresa foi novamente culpado essa semana por um dos maiores incêndios florestais que consomem a Califórnia, o Dixie Fire, depois que uma árvore caiu em um condutor elétrico. O projeto deve ser concluído em 10 anos e custar dezenas de bilhões de dólares. As concessionárias da Califórnia já enterraram linhas de energia antes, mas nunca em tal escala. Nos últimos anos, as empresas de serviços públicos passaram a forçar apagões preventivos durante certas condições de calor e vento para evitar a propagação de incêndios florestais. As chamas já obrigaram milhares de evacuações em diversas cidades e destruíram dezenas de casas. E a seguir estão abertos os Jogos Olímpicos de Tóquio. E ainda, fãs de esporte se reúnem para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fãs de esportes de todo o mundo se reuniram hoje para acompanhar a abertura dos Jogos Olímpicos. Cidades como Paris e Londres criaram fanzones para o público acompanhar as competições. As restrições sanitárias vigentes em Tóquio impediram a presença de público nas arquibancadas do Estádio Olímpico para a cerimônia de abertura dos Jogos de 2020. Mas fãs de esporte por todo o mundo acompanharam o evento, mesmo que pela televisão. Em um bairro da capital japonesa, esta superfã dos Jogos organizou uma festa virtual com o marido e amigos. Os melhores atletas, os mais importantes de mais de 200 países vêm aqui, para apenas uma cidade, reunidos, produzindo toda essa atmosfera de energia e poder. Isso são os Jogos Olímpicos. Em Paris, sede dos próximos Jogos em 2024, uma fanzone foi instalada aos pés da Torre Eiffel. No local, é possível acompanhar a transmissão das Olimpíadas através de um telão e também se aventurar em alguns esportes olímpicos. Queríamos, eu e meu vice Pierre Rabadin, que a região do Seine-Saint-Denis tivesse um lugar para os parisienses, pessoas da Île-de-France, pudessem vir e celebrar, e até mesmo aprender sobre um certo número de esportes. Temos muitos jovens que vão treinar com as federações esportivas que estão nos apoiando. É uma coisa muito boa estar aqui durante esta Olimpíada. Um modelo parecido foi colocado em prática em Londres. O espaço conta com uma estrutura de telão, bancos, cadeiras de praia e mesas para que as pessoas possam curtir o dia assistindo aos Jogos Olímpicos. Às vezes é um pouco ingênuo, mas amo a ideia do mundo se unir a cada 4 anos, e só por isso me sinto muito feliz. Acho que com tudo o que aconteceu nos últimos anos, provavelmente é mais necessário do que nunca, então estou realmente ansioso para esses jogos. Nos Estados Unidos, com um fuso horário de 13 horas, bares abriram mais cedo para receber fãs de esportes. Na capital Washington, muitas pessoas fizeram uma pequena parada antes de ir para o trabalho. Eu realmente gosto de acompanhar a competição e desde pequena gostava de assistir às cerimônias de abertura com minha família. Você sabe, fingindo sermos atletas. E então, quando meus amigos falaram de se reunir, eu disse, claro, tenho que ir. Na Índia, país duramente castigado pela pandemia, a abertura das Olimpíadas não foi acompanhada em um grande evento. Na capital Nova Delhi, o ministro dos Esportes, Anurag Thakur, se reuniu com ex-atletas e crianças que competem em clubes da cidade para assistir ao pontapé inicial da competição. E por causa da pandemia, poucas personalidades mundiais estiveram na abertura das Olimpíadas. O presidente francês Emmanuel Macron é o único líder do G7 presente em Tóquio como representante da próxima sede dos Jogos, Paris 2024. Nessa sexta-feira, o líder se encontrou com personalidades da cultura japonesa antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Macron conversou com Katsushiro Otomo, criador do famoso mangá Akira, e o arquiteto e fotógrafo Hiroshi Sugimoto. Quem também vai acompanhar a cerimônia é a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. A esposa de Joe Biden chegou ao Palácio Imperial de Tóquio para um encontro com o imperador japonês Naruhito. Essas são as poucas personalidades autorizadas a acompanharem a abertura do evento na capital japonesa,
que marca o início de 2 semanas de competições esportivas. Um ano após a decisão inédita de adiar as Olimpíadas em decorrência da pandemia da Covid-19 e depois de muitas dúvidas e questionamentos, Tóquio 2020 começa a movimentar uma cidade que está em estado de emergência por conta de uma alta dos contágios pelo novo coronavírus. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que devemos pedir a Deus para que tenhamos força para cumprir o seu maior mandamento, que é amar a todos, incluindo aqueles que nos odeiam. Ontem a gente falou que se guardarmos os mandamentos, conforme vimos em João capítulo 15, versículos 9 e 10, que o Senhor Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então a gente só consegue permanecer no amor, nesse amor de Deus, quando guardamos os mandamentos. E ele continua: do mesmo modo que tenho guardado. Jesus, ele só permaneceu no amor porque guardava. Alguém diz: mas ele era Jesus. Mas aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores do que essas farás. Então, se Jesus guardou e eu creio nele, eu também tenho condições, mesmo sendo o Josias, mas estamos na mesma condição que Jesus, no corpo. Então, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Preste atenção. Qual mandamento devemos guardar? Que mandamento é este? Né? Não são os 10 mandamentos, né? Que mais tarde o Senhor Jesus que resumiu em 2. Amar a Deus com toda a força, todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Todos os mandamentos resumidos em 2. A Bíblia Sagrada diz que o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento principal. Amar uns aos outros. Não é amar quem me ama. Amar quem me ama é fácil. É amar até os que me odeiam. Amar até os que me perseguem. Alguém diz: não dá não, pastor. Eu não consigo não. Só que ontem eu disse para vocês que a gente só não tem essa qualidade porque não pedimos para Deus. Não pedimos para Deus como pedimos uma cura, a prosperidade, um bom salário, um bom emprego, um bom casamento. Isso a gente pede. Mas quantas vezes nós curvamos os nossos joelhos em nossas casas ou em qualquer lugar onde estivermos e, meu Deus, me dá amor. Me dá o mesmo sentimento que o Senhor tinha pela humanidade, de olhar para as pessoas com o mesmo olhar que o Senhor olhava. A verdade é que a gente olha para as pessoas já julgando as pessoas. Peça a Deus essa qualidade, mas o fruto do Espírito é amor. É uma das qualidades e uma das mais principais, a principal qualidade, conforme a palavra de Deus nos ensina. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, bom fim de semana e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.